Quando falamos sobre a Ásia Central, pensamos muitas vezes em vastas pastagens, onde rebanhos de vacas vagueiam livremente. No entanto, por trás destas imagens está uma indústria pecuária de carne bovina em expansão, trazendo valor econômico e cultural para esta área. O mercado de criação e comercialização de gado na Ásia Central tem países como Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão como grandes produtores. Estes países estão a desenvolver zonas especializadas para optimizar a produção de carne bovina e melhorar a qualidade da carne e dos produtos lácteos. O povo desenvolveu um sistema de pastoreio nômade que durou milhares de anos. As famílias ainda usam pastagens ao ar livre, onde os rebanhos se deslocam sazonalmente pelas pastagens naturais. Este método não só ajuda o gado a pastar livremente em terras ricas em nutrientes, mas também aproveita a natureza sem exigir muitos custos de mão de obra. Além disso, possuem raça de gado local saudável. As vacas não só têm a capacidade de resistir bem a climas áridos, mas também possuem carne e peles de alto valor, trazendo bons lucros aos agricultores. Para os agricultores da República do Quirguistão, a pecuária é uma importante fonte de rendimento. Nos últimos 20 anos, a população pecuária do país aumentou 60%. Embora isto tenha melhorado a economia dos agricultores, este forte crescimento também contribuiu para a degradação das pastagens. Os povos da Ásia Central estão a adoptar técnicas modernas de criação de gado. Em muitas explorações agrícolas modernas, os agricultores utilizam sistemas de sensores e software para monitorizar a saúde, o peso e o desempenho de cada animal. Isto ajuda a otimizar o processo agrícola, minimizar os riscos de doenças e melhorar a qualidade do produto. A transição desta forma de criação de gado para métodos modernos de confinamento, incorporando tecnologias como celeiros com temperatura controlada e nutrição ideal, trouxe uma eficiência econômica notável. A Ásia Central não é apenas famosa pelas suas raças de gado doméstico que podem suportar climas adversos, mas também é o local para desenvolver raças híbridas importadas. Essas raças proporcionam maior rendimento de carne e qualidade de carne macia e nutritiva, atendendo à crescente demanda do mercado internacional. A carne bovina da Ásia Central é caracterizada por carne vermelha brilhante e marmoreio uniformemente distribuído, tornando o produto mais atraente nas mesas de jantar na Rússia e na China. No Quirguistão existe um famoso mercado de gado. Karakol é um dos lugares mais vibrantes para comprar e vender bezerros reprodutores. Aqui, os compradores podem examinar diretamente a aparência e o comportamento dos bezerros. Eles costumam verificar o pelo, a pele, os dentes e as pernas para determinar a saúde do bezerro. Alguns compradores pedem para tirar os bezerros para ver seus movimentos e reações. Isso os ajuda a avaliar se o bezerro está sofrendo de algum problema nas pernas ou no sistema nervoso. Uma vez alcançado um acordo, a troca de dinheiro ocorre diretamente no mercado. A criança será transportada para a fazenda para iniciar uma nova jornada. As vacas bebês precisam do leite materno nas primeiras semanas de vida para se desenvolverem de forma saudável. Os agricultores recolherão o leite e alimentarão as vacas jovens através de garrafas ou cachimbos especializados. Após algumas semanas de alimentação com leite, o bebê vaca começa a comer alimentos macios, como feno e grãos pequenos. Os agricultores muitas vezes preparam celeiros separados para vacas jovens, principalmente nos primeiros dias para evitar resfriados, pois seu sistema imunológico ainda está fraco. Durante o verão, quando as pastagens crescem fortemente, os agricultores colhem feno para armazenar como alimento para suas vacas no inverno. O feno é cortado à mão ou à máquina e depois seco durante vários dias ao sol para reter a sua nutrição. Após a secagem da erva, os agricultores recolhem-na e armazenam-na em armazéns ou grandes compartimentos de armazenamento perto dos celeiros. Isto os ajuda a garantir uma fonte de alimento para suas vacas durante o inverno, quando as pastagens naturais não são mais adequadas para o crescimento.
Quando chega o inverno, o clima fica mais severo com temperaturas que podem cair drasticamente. Os agricultores levam suas vacas para o celeiro para protegê-las de ventos frios e tempestades de neve. Esses celeiros costumam ser construídos com paredes de proteção para proteção contra o frio. O feno armazenado é o principal alimento das vacas durante o inverno, ajudando a garantir que as vacas ainda tenham nutrição suficiente. Muitos agricultores também adicionam grãos ou alimentos de apoio, como beterraba sacarina e aveia, para aumentar a resistência das vacas durante os meses frios. As pastagens na Ásia Central cobrem milhões de hectares, criando recursos naturais abundantes para a pecuária. As áreas de pastagem concentram-se principalmente nas estepes secas ou nas terras altas, onde as condições climáticas são adversas, mas muito adequadas para o crescimento das vacas. Graças à mudança climática de quente na primavera para verão quente e seco, permitindo que as pastagens se regenerem e cresçam de forma constante. No verão, as vacas pastam em pastagens mais altas e frescas nas montanhas para evitar o calor. No inverno, quando as temperaturas caem, as vacas são levadas para pastagens ou celeiros mais baixos para protegê-las do frio intenso. As vacas mestiças podem produzir 18 litros de leite por dia, contra a média de 7 ou 8 litros das raças locais. Nas pequenas propriedades tradicionais, a ordenha manual ainda é comum. Os agricultores usam baldes de metal para coletar o leite. Nas explorações maiores, as máquinas de ordenha são cada vez mais utilizadas, aumentando a eficiência e garantindo a higiene. O leite recém-extraído costuma ser filtrado e armazenado em recipientes frescos ou grandes cubas. Se não houver geladeira, o leite costuma ser usado imediatamente para evitar que se estrague. O leite pode ser deixado durante várias horas para azedar ligeiramente naturalmente e aquecido suavemente a uma temperatura de cerca de 30 a 40 graus Celsius para preparar a coagulação. Para garantir um abastecimento contínuo e estável, as explorações leiteiras precisam de estar próximas de áreas densamente povoadas e de centros comerciais. Mas em zonas mais remotas, as explorações especializadas na produção de carne dependem de longas cadeias de intermediários. Porque a carne bovina geralmente não precisa ser consumida imediatamente, podendo ser armazenada em câmaras frigoríficas ou exportada. As áreas de criação de gado de corte em áreas remotas não enfrentam muitas dificuldades para fornecer carne às grandes cidades ou exportá-la para países vizinhos. A demanda por carne sem uso de antibióticos e estimuladores de crescimento está crescendo. As explorações pecuárias biológicas na Ásia Central estão a capitalizar esta tendência para fornecer carne de alta qualidade e amiga do ambiente, adequada aos gostos internacionais. Quando o rebanho for grande e saudável o suficiente, os agricultores venderão as vacas para matadouros ou fazendas de gado maiores. A maior parte da carne bovina vai para balcões de carnes nos mercados de alimentos, atender à demanda por carne bovina fresca para a população local. Graças ao processo de pastoreio natural e muito movimento, a carne bovina tem uma estrutura muscular firme, mas ainda é macia, adequada para diversos métodos de processamento. Além disso, os grandes mercados de vacas na Ásia Central são onde as pessoas e os comerciantes se reúnem para comprar e vender vacas em grandes quantidades, servindo tanto as necessidades internas como as de exportação. A Ásia Central tornou-se um importante fornecedor de carne bovina para países como Rússia, China e muitos outros mercados. A carne bovina criada em pastagens naturais é muito apreciada por sua qualidade, graças aos métodos de pastoreio natural e à nutrição à base de pasto. Os países da Ásia Central não só criam raças de gado doméstico, mas também as cruzam com raças de alto rendimento para aumentar a produtividade e a qualidade da carne. O processo de criação, comércio e processamento de gado na Ásia Central não reflete apenas o desenvolvimento econômico, mas também uma combinação harmoniosa de tradição e modernidade. Novos modelos de pecuária e diversos produtos processados ajudaram a Ásia Central a moldar o seu papel no mapa global de exportação de carne.
Bife é saboroso, mas você já experimentou carne de búfalo do terceiro maior exportador de carne de búfalo? Carnudo, doce e mastigável, com 41% menos colesterol em comparação com a carne bovina, o búfalo defumado é um dos petiscos mais populares e caros na China rural. Hoje exploraremos a produção de carne bovina e de búfalo na China rural para ver o que a diferencia. Os búfalos chineses são do tipo pantanoso e estão distribuídos principalmente no interior de 18 províncias do sul da China. Os agricultores criam búfalos em pequenos rebanhos, muitas vezes familiares, e dizem que a melhor direção para o celeiro é sul ou sudeste. Ao nascer, os bezerros búfalos pesam normalmente cerca de 66 libras. Nos primeiros meses, sua nutrição primária vem do leite materno, assim como os bezerros criados nos Elzinhaumewa. Quando atingem cerca de 7 meses de idade, os bezerros fazem a transição para uma dieta de volumosos, incluindo capim e feno. Frequentemente, eles podem vagar por vastas pastagens, onde consomem de 40 a 50 libras de grama diariamente. Aos 18 meses, um bezerro bem criado pode pesar de 880 a 1.100 libras, com um ganho de peso diário de cerca de 1,7 libras. Os agricultores também se concentram na higiene, no banho ou na lavagem dos seus búfalos diariamente no verão e uma vez por semana no inverno, para garantir que permaneçam limpos e livres de doenças de pele. Bezerros machos de 1 ano de idade são castrados para se prepararem para o processo de engorda quando completam 2 anos. Os búfalos nesta idade já possuem dentes fortes, por isso sua capacidade de mastigar os alimentos é melhor, o que ajuda a aumentar o peso corporal em 15 a 20%. Semelhante ao gado, os búfalos também são vacinados contra doenças comuns como antraz e tuberculose. O período de engorda é geralmente de 3 meses. No primeiro e segundo meses, os agricultores limpam o celeiro, desparasitam e alimentam os búfalos. Ao contrário dos confinamentos confinados frequentemente vistos nos EWA, os búfalos na China rural continuam a pastar em pastagens durante a engorda, suplementados com alimentos concentrados como palha de arroz, milho e silagem. No terceiro mês, os agricultores adicionam alimentos ricos em amido à dieta dos búfalos e deixam-nos comer juntos para limitar o consumo de energia e aumentar o acúmulo de gordura. Durante este período, os búfalos ganham entre 1,1 e 2,2 libras diariamente. Em regiões como Guilin, onde existem cerca de 160 acres de terras agrícolas desenvolvidas, os agricultores aproveitam a estação chuvosa, de maio a outubro, para pastar. Eles também alternam seus animais para pastagens diferentes, garantindo que a pastagem não seja usada em demasia. Este método reduz os custos de alimentação e maximiza o crescimento, permitindo que os búfalos atinjam um peso-alvo de 1.540 a 1.760 libras em apenas 3 meses. Os búfalos são frequentemente vendidos em mercados locais de gado, onde os agricultores trazem os seus animais para serem leiloados ou vendidos diretamente aos compradores. Esses mercados geralmente são realizados semanalmente ou quinzenalmente. Os matadouros na China rural normalmente processam de 2 a 3 búfalos por dia. Um único búfalo produz uma grande quantidade de carne. Portanto, uma instalação de pequena escala requer mais de 20 pessoas para realizar diversas tarefas. Estas mulheres estão cortando grandes pedaços de carne em pedaços menores e removendo tendões duros. Isso ocorre antes e depois da remoção dos tendões. Essa carne vermelha será marinada com temperos e espetada em varetas de metal. Em seguida, essas hastes de carne são penduradas em um escorredor sobre uma fonte de calor baixo, como uma churrasqueira a carvão ou um fogão a lenha, por várias horas. Depois que a carne está completamente seca, ela fica firme e mastigável e é armazenada em um recipiente hermético, em local fresco e seco, por vários meses. A China exporta uma parte significativa da sua carne de búfalo para países vizinhos como o Vietnã, bem como para mercados internacionais. Na verdade, a China ocupa o 3º lugar no mundo em produção de búfalos, com mais de 22 milhões de búfalos contribuindo para o abastecimento global de carne.
À medida que cresce a procura por carne mais saudável, poderá a criação de búfalos oferecer lições para o futuro do mundo? A China é o terceiro maior produtor de gado do mundo, com quase 100 mil cabeças, mas esta indústria é predominantemente constituída por pequenos agricultores. Mais de 90% das operações pecuárias chinesas processam menos de 10 cabeças de gado por ano. A China está dividida em 3 regiões agrícolas principais para a pecuária, e as explorações pecuárias rurais concentram-se nas regiões pastoris, como a Mongólia Interior, Xinjiang, no noroeste e no sudoeste. Em contraste com as explorações pecuárias industriais de grande escala no Zemliu-Seewa, onde os confinamentos especializados podem criar milhares de bezerros, na China rural, os bezerros são pastoreados em pastagens extensas, como esta após o desmame aos 6 meses de idade. Esta é uma visão familiar se visitarmos a China rural, mas este país também assistiu a um aumento na agricultura industrial em grande escala. Xinjiang investiu mais de 280 milhões de dólares para construir instalações de reprodução que cobrem mais de 650 acres, onde os agricultores registraram um aumento de 6.800 dólares no rendimento familiar anual. Esta melhoria fez com que as taxas de mortalidade de bezerros caíssem quase 20%. Após a fase inicial de criação dos bezerros, seguem-se as fases de manejo da doença e engorda. Nas regiões agropastoris, o gado é frequentemente mergulhado para protegê-lo de doenças comuns, como infecções parasitárias. Grande parte da dieta de engorda em Xinjiang inclui culturas cultivadas localmente, especialmente alfafa, soja e milho, que cresceram em mais de 15 mil acres de terras dedicadas. Por outro lado, no Zeu, o gado é geralmente engordado em grandes confinamentos industriais, onde as dietas são cientificamente geridas para otimizar o ganho de peso. Apesar disso, o gado chinês pode atingir um peso de mercado de cerca de 1.200 a 1.500 libras em cerca de 18 meses, um pouco mais rápido do que os 24 meses frequentemente vistos no Zewa. Um dos maiores mercados de gado na China rural fica em Urumqi, Xinjiang, e a maior parte do gado é vendida para abate aqui. Todo o processo de abate é muitas vezes feito num matadouro de pequena escala. A carne bovina produzida aqui é normalmente consumida internamente, com as famílias vendendo carne nos mercados locais. Sem refrigeração moderna, as pessoas costumam usar métodos tradicionais de preservação, como secagem e defumação. No entanto, empresas como Haoyue, em Jilin, e Kerchin, na Mongólia Interior, utilizam agora equipamentos de processamento modernos, permitindo o processamento de mais de 30 mil cabeças de gado por ano. Após o atordoamento, a pele é cuidadosamente removida com uma faca e depois com uma ferramenta especializada para garantir que permaneça intacta para potencial uso em produtos de couro. A carcaça é dividida em vários cortes, dependendo do uso pretendido. Os cortes comuns incluem carne para consumo, ossos para sopa ou caldo e órgãos para pratos específicos ou para fins medicinais. A carne processada é embalada e distribuída para mercados, restaurantes ou fábricas de processamento para produtos de valor agregado adicional, como hambúrgueres de carne bovina pura. Os matadouros modernizados são cruciais, uma vez que o consumo de carne bovina na China ultrapassou a produção doméstica. Desde 2013, a China tem sido um importador líquido de carne bovina, com importações significativas da Austrália, Brasil e Uruguai. Em 2017, a China importou mais de 620 mil toneladas de carne bovina para preencher a lacuna entre produção e consumo, que aumenta constantemente a cada ano. Em 2023, a China importou 2,74 milhões de toneladas de carne bovina, mas só no primeiro trimestre de 2024, este país importou 1 milhão de toneladas.